sou Rafael Derrico e esse é o HitCast, podcast oficial do HIT para levar até você informações e insights para melhorar monitoramento, gestão e serviço de operações de TI na sua empresa. E claro, tudo isso acompanhado de tendências tecnológicas. Hoje aqui comigo eu trouxe um time de peso, trouxe a galera lá do Centro de Suporte, Serviço de Operações de TI do HIT, Fábio Caetano, Rafael Marighella e Paulo Queiroz. Vamos debater um pouco aí sobre Serviço de Operações de TI, Centro de Suporte. Sejam bem-vindos ao HitCast, galera. Muito obrigado, Rafa. Obrigado. Vou começar aqui com o Fábio, né? E Fábio, você... Fábio não, vou perguntar para os três. Cara, esclarece para a galera aí o que são serviços de operações de TI, né? E como é que um serviço de operações de TI conversa com o centro de suporte? A minha visão, assim, o serviço de operações é um conjunto de atividades e processos voltados para o gerenciamento, monitoramento, manutenção de sistemas e infraestrutura de TI, né? E o centro de suporte funciona como um contato único para isso, né? Onde o usuário vai conseguir ter esse suporte, né? Essa gestão que ele tem no serviço de operações. Assim, complementando o Paulo, eu vejo que o serviço de operações, ele gera informação, ele gera demanda para o centro de suporte e o centro de suporte faz a resolução do problema, entra em contato com o cliente, todo esse cenário. O centro de suporte ele está aqui para poder ser o grupo resolutor de todos os incidentes que ocorrem, requisições, e atender a demanda do dia a dia para garantir a funcionalidade do serviço. Depois que você tem um projeto, você coloca a infraestrutura, os sistemas operando, os serviços de operações são responsáveis por fazer a manutenção, fazer com que este ambiente ele rode liso, aí, como fala o pessoal na linguagem aí do time técnico. É isso? Sim, não só manutenção, mas até otimizar, né, esse processo. Né? Legal. Deixar sempre melhor, sempre melhorando também o desempenho, a funcionalidade. Preza pela eficiência do serviço. E, na verdade, deve ser um time multidisciplinar, né? Que existe uma série de tecnologias, não só para a infraestrutura, mas também para os sistemas, né? Os softwares que fazem a parte de processos dentro das empresas. Sim, um time multidisciplinar, né? Hoje a gente está dividido ali em 3 equipes, né? De banco de dados. Então, a gente tem o pessoal também de suporte de sistema operacional, parte de segurança, backup. Então, tudo isso entra como para ter esse suporte especializado, tem essa equipe multidisciplinar, né? Isso você está falando dentro da nossa infraestrutura, lá do nosso time que compõe lá o nosso centro de suporte e que faz a oferta do serviço de operações de TI para o mercado. Mas olhando para dentro de uma empresa que hoje ela, enfim, teria esse centro de suporte e esse serviço de operações interno, ela também teria que ter esse time multidisciplinar. Sim, correto. Bacana. Ô Fábio, você aí como um dos líderes que nós temos lá no centro de suporte, né? Quais são os desafios que você enfrenta no dia a dia para que você possa garantir ali as expectativas sobre tempo de resposta, SLAs, qualidade dos serviços que nós prestamos a partir do nosso centro de suporte com os nossos serviços de operações para os nossos clientes que estão aí em regiões diversas, espalhadas não só pelo estado de São Paulo, mas como pelo Brasil todo? No dia a dia, a gente faz a interface junto com todo o time de suporte, né, de operações, para fazer a priorização dos atendimentos, fazer a distribuição dessas tarefas, né, identificar impedimentos que ocorrem ao decorrer das situações e também direcionar as possíveis resoluções. Então, isso é feito no dia a dia, com a interface com cada time, executada com o seu liderado. Hoje também, né, algo que nos dá bastante visibilidade e que é muito importante para o centro de operações, assim como para os nossos clientes, é a plataforma HIT. A plataforma HIT ela nos dá condições de ter padrões definidos de disponibilidade, de capacidade e de desempenho. E que qualquer alteração que venha a ocorrer fora esses padrões definidos, são gerados eventos. Esses eventos são anomalias identificadas no comportamento do ambiente do cliente. E um time, né, de gestão de eventos que recebem todas essas informações, eles estão engajados, né, para fazer o acionamento correto do plano de comunicação,
assim como o acionamento do grupo resolutor, documentar, informar ações que foram realizadas e direcionar para quem vai resolver efetivamente esse problema, se vai ser o centro de operações do HIT ou o próprio cliente. Também, né, algo que para a gente, no centro de operações, que eu vejo que é muito importante, né, como a gente vem se capacitando no dia a dia e melhorando assim, o conhecimento do time, né, a experiência em si, melhorando os nossos processos, a qualidade. E o que faz o grande diferencial em si do nosso centro de operações, eu acredito, né, que eu vejo muito, são as pessoas. Como é composto esse time, o quanto esse time colabora entre eles, estão dispostos e comprometidos a somar conhecimento, dividir esse conhecimento com o outro, participar da resolução, estar comprometido com a qualidade e a experiência dos nossos clientes. Acho que as pessoas que fazem a diferença hoje para o nosso centro de operações. Eu vou emendar isso que você está falando, eu vou perguntar para o Marighella. Marighella, a gente tem o nível de serviço, o acordo de nível de serviço que você pode ter com o cliente, mas agora o mercado está trocando o acordo de nível de serviço pela o acordo a experiência, né, do nosso cliente ali. Então, o SLA pelo XLA. E empresas como o HIT, que tem lá o seu centro de suporte, né, tem o seu serviço de operações, tem uma oferta para o mercado. Eu queria colocar duas perguntas para você. Quais são, né, ali os principais serviços que as empresas que são tomadoras de serviço podem terceirizar para o HIT, né? E como é que você vê essa questão entre nível de serviço e experiência do usuário com o serviço? Tá. Eu vejo assim que o cliente ele vai buscar no HIT a terceirização dos serviços de suporte técnico, com benefícios de expertise que um centro de suporte tem. Vai melhorar o custo da empresa pelo fato de não ter que contratar um funcionário, ter que colocar ele para fazer um curso e tudo mais. Melhora no desenvolvimento do core da empresa, porque o cliente vai ficar focado só no que é realmente o negócio dela. A mudança de SLA para XLA, assim, eu vou explicar, talvez nem todos saibam o que é o SLA e o que é o XLA. O SLA ele foca em métricas do desempenho técnico, assim como tempo de respostas e disponibilidade de um serviço. E o XLA ele vai para, assim, ele usa essas métricas do SLA, porém ele é voltado mais para a experiência do serviço para o cliente. A gente vai ter que entender mais o que o cliente assim atua para dar uma melhor visão para ele, assim, trazer melhores resultados e assim serviços para ele. Puta, muito bacana isso, né? Eu tenho uma frase que às vezes eu falo que não importa o que você vende. Na verdade, o que é importante é a experiência que você gera com aquilo que você vende ou com aquilo que você entrega, porque isso faz uma conexão maior, né, do cliente, né, com aquele produto ou aquele serviço que você vende. Isso, no final das contas, acaba gerando uma conexão maior do usuário, do nosso cliente, lá na ponta, com os serviços de TI que hoje essas empresas provêm. Muito bacana aí essa visão sobre SLA e XLA. Agora, Paulo, me fala uma coisa. Tá? Como é que está dividido hoje? Como é que opera o nosso centro de suporte? O Caetano falou aqui de algumas equipes, né? Como é que essas equipes estão divididas? Marighella está falando aí sobre a galera que está dentro do centro de suporte. Às vezes o cliente ele faz o outsourcing desses serviços para a gente porque ele espera, né, que nós tenhamos especialistas ali dentro. Então, eu vou emendar para você. Como é que é dividida essas equipes e qual é que é o plano de T&D dessa galera? Como é que funciona isso no dia a dia? Certo. Não só colocando para a gente, desculpa, não só colocando para a gente, mas uma visão geral de como isso deve ser operado dentro de um centro de suporte. Hoje a gente está dividido em equipe de gestão de eventos, que é responsável por tratar os eventos que são gerados pela plataforma, notificar o cliente ou direcionar para o... Ou EE, né, na verdade, né, que depende da forma que ele trabalha ali com o cliente. Ou direcionar para o suporte técnico para poder dar tratativa nesse tipo de alerta.
E temos a equipe técnica dividida em outras duas, né? O N1, que é o nível de suporte 1, que faz o primeiro atendimento, é generalista, atuam com base em KBs, né? Em artigos de base de conhecimento e conhecimentos que eles adquiriram com treinamentos da equipe de nível 2. E a gente tem a equipe nível 2 que faz o atendimento especializado. Então, se passou pelo nível 1, o nível 1 não conseguiu resolver naquele momento o problema, é escalado para o nível 2, que fará o atendimento, vai passar para o especialista, na verdade, né? Então, o especialista faz esse tipo de atendimento. E dentro da equipe nível 2, a gente tem a separação das equipes, que eu tinha começado a falar, eu acabei queimando na largada. mas, assim, a gente tem a separação das equipes, né? Que é a equipe DBA, na equipe AS, Windows e Backup, e Linux Segurança. Dentro da parte do T&D, a gente identifica, né, uma necessidade de conhecimento através do nosso catálogo. Então, a gente tem um catálogo de serviços, as necessidades do mercado, o que o mercado está demandando da gente, o que o mercado precisa. E a gente cruza com o que a gente tem de conhecimento dentro da empresa. A gente analisa cada um dos colaboradores e traça um plano para poder fazer essa evolução deles. Então, um plano geralmente de 6 meses, a gente vê onde o colaborador está, aonde a gente precisa que ele chegue em termos de conhecimento e quais são os meios. Treinamento, leitura de material, workshop. Então, a gente define esse caminho para ele poder chegar no ponto que a gente precisa. E a prática é muito importante também. Então, a gente está sempre como a gente tem muito atendimento, muitas atividades ali. Então, a pessoa, além do teórico, ele tem a prática, que é o que vai colocar ele ali no nível que a gente quer. E o acompanhamento de pessoas experientes ali, né? Então, a gente sempre tem o pessoal mais sênior ali que dá um apoio muito grande para quem precisa aprender, né? Precisa adquirir um conhecimento novo. Bom, bacana. Claro, a gente vê aí no mercado, né, o pessoal indo para essa área. E o pessoal que é mais jovem, o pessoal que é mais novo, que está se especializando e entrando para essa área de suporte de TI. O mercado também tem outros nomes aí, como TechOps, assim, tem várias outras definições. Quais são as habilidades ali e qualidades que essas pessoas precisam desenvolver para que seja um bom analista lá dentro do centro de suporte? É uma pergunta geral, vocês podem complementar entre vocês ali. Tá, eu vejo assim, tem que gostar de estudar, porque é uma área que muda muito, sempre tem novidade, então a pessoa tem que estar antenada, tem que estar estudando. Proatividade, eu acho que é um fator principal também. A pessoa tem que saber, tem que ser proativa, tem que estar disposta a sempre tá aprendendo coisa nova, tá pondo a mão na massa. Trabalho em equipe. Se a pessoa, acho que não só acho que em TI, né, acho que qualquer área, a pessoa tem que saber trabalhar em equipe. A gente depende muito do conhecimento de outras pessoas, daquela sinergia mesmo, né, de buscar uma solução baseada em vários conhecimentos. E a gente o ser humano não vai saber tudo, né, que ele tem que saber talvez para resolver um problema, mas a gente tem que colaborar um com o outro. Então, eu vejo esses pontos assim como principais assim, para trabalhar no centro de suporte. Essas habilidades são bem importantes. E tem que gostar, né? Não Tem que adianta gostar, ir assim, pensando, eu quero dinheiro. Não, você tem que gostar, porque senão você não fica. Eu lembro quando a gente conversava no início, quando você veio trabalhar conosco, você sempre falava que uma habilidade importante é a capacidade de aprender, né? Gostar de aprender, né? O Paulo colocou isso bem aqui, gostar de estudar, gostar de aprender. As tecnologias elas evoluem de uma forma bastante rápida, então essa constante atualização é importante. E você, Fábio, tem alguma coisa para considerar para a galera aí que está começando? Eu acho que tudo que a gente faz na vida a gente tem que fazer com muito amor. Então, assim, acho que gostar do que faz, ter a experiência, aproveitar aquela oportunidade que foi colocada, de aprendizado, de desenvolvimento, de somar com a equipe, fazer a colaboração em si. Como o Paulo disse, né, o que faz mais parte do nosso dia a dia em TI é justamente somar o conhecimento de cada um para montar uma equipe multidisciplinar e, com isso, agregar o conhecimento de cada um e somar em experiência.
Mas acho que essa colaboração, esse amor com o outro, o próximo aí vai somar muito. E eu penso também que a pessoa que está dentro do centro de suporte é uma pessoa que é bem disciplinada, né? Porque um centro de suporte ele tem uma série de processos e regras para serem seguidas, acordos de nível de serviço ou acordos de experiência de serviço para o usuário. Então, ser disciplinado, gostar de rotinas. Sim, né? É interessante tem que um poder pessoa... de concentração grande. Acho que é importante porque você está trabalhando em ambientes críticos, né? Então, qualquer problema ali, qualquer erro, você pode derrubar uma operação. Você para o ambiente, para o negócio do cliente. Então, tem que ter muita concentração, tem que estar focado ali no que está fazendo. E eu acho que, sim, realmente é uma característica importante. Eu estava pensando aqui, como este profissional, às vezes não, acho que corriqueiramente ele tem que falar com o cliente lá na ponta. Acho que a habilidade de comunicação é uma coisa que precisa ser desenvolvida também, né? Sim, não só com o cliente, né? Até internamente, né? Com a equipe ali, né? Com todo mundo que está envolvido, tem que ter esse poder de comunicação também. Porque é o que a gente estava comentando aqui, o Fábio falou também, que é multidisciplinar, né? Assim, às vezes a solução vem com vários conhecimentos. Então, a gente tem que estar trocando informação a todo momento ali. Então, a comunicação tem que fluir muito bem dentro da equipe e principalmente para o cliente. O cliente tem que receber essa informação. Seria um exemplo disso que você está falando? Algum incidente ou algum problema que você tenha, sei lá, vou falar aqui, um banco de dados. Mas, de repente, a solução não é só no banco de dados, mas sim associada ao sistema operacional, ou associada ao storage, ou associada ao servidor. Então, é disso que nós estamos falando. Sim, isso mesmo. Pode ser um problema no virtualizador. Então, assim, o DBA não vai ter o conhecimento para chegar na solução. Para a solução total. Isso. Ele sabe que tem um problema, o banco está impactado, mas o problema não está ali. Está em outro item que está impactando. Então, aí é onde entra nesse trabalho em equipe, né? Então, você aciona a equipe que tem o conhecimento, faz o trabalho em equipe ali, a pessoa vai lá, resolve, detecta e você resolve o problema em si, né? Bacana. O incidente, né? Agora, a gente começou a falar de processos, né? E eu vou perguntar para o Marighella. Final de 2015, 2016, nós contratamos o Helpdesk Institute. O Demarco, nós vamos ter que acertar alguma coisa. Eles estão falando do Helpdesk Institute aqui em todos os nossos podcasts, pô. O Demarco é o diretor executivo do HDI Brasil. Um abraço lá para o Demarco. Nós implementamos ali os serviços da HDI e esses serviços eles nos ajudaram, né, com essa parte de implementação de processos. Isso nos trouxe uma série de qualidades, né, que a gente estava ali... na verdade, eu quero perguntar isso para o Fábio, tá? Vou perguntar para o Marighella, vou perguntar isso para o Fábio, que o Fábio, na época, acompanhou isso, né? Até me confundi aqui. Quais foram os principais aprendizados que a gente não tinha antes de implementarmos esse processo da HDI e que depois, né, a gente passou a exercer no nosso dia a dia? E como é que isso impacta o serviço lá na ponta para o cliente? Sim, os principais aprendizados, quando a gente trabalhou ali em parceria com a HDI, foi buscar em si a questão da padronização dos nossos serviços. Então, trabalhar de forma padronizada, de registrar em si todos os atendimentos, levar clareza para o nosso cliente do que estava sendo feito e como estava sendo feito, e também definir um padrão de qualidade, para que todos os analistas do centro de suporte executassem da mesma forma, dentro de uma disciplina única, né? Do padrão dos processos, documentar essas informações e levar clareza para o nosso cliente. E também, junto com o HDI, ver a questão dos níveis de serviços, os SLAs com os clientes, que o centro de suporte teve que se adequar a esses SLAs, tanto em questão de conhecimento, de escala e capacitação de pessoas, e assim conseguir trazer mais qualidade, tanto para o time interno, né, para os colaboradores, e para os nossos clientes. Eu coloco assim, que até você falou da época e tal, quando ocorreu essa entrada da HDI para a gente lá, eu não estava, e aí logo que terminou o processo com toda a equipe, foi quando eu entrei. E aí eu participei desse processo, e assim, para mim,
foi uma virada de chave muito grande, porque eu nunca tinha passado por um processo desse, assim, realmente de processos. E, assim, para mim foi a questão de comunicação, como você deve lidar com o cliente, passar as informações. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa. Então você vê, né? Estão envolvidas algumas coisas, né? Processos, comportamentos, perdão, e ferramentas. Eu acho que nessa época nós também passamos por um processo de evolução das nossas ferramentas de apoio, como a ferramenta aí de Service Desk, que é onde tudo isso que nós estamos falando aqui em termos de processos fica registrado e ela dá a capacidade de orquestração dessas ações que nós estamos falando. E você falou, Marighella, que entrou, nunca tinha... não é que nunca tinha, né? Aquilo para você foi um grande aprendizado. Falando em aprendizado, como é que você hoje se atualiza com soluções e tecnologias para que você possa prover os melhores serviços lá para os nossos clientes, né? Como é que você se especializa onde? Você trabalha ali no dia a dia, reserva um espaço noturno, usa ferramentas auxiliares, como é que você faz? Eu acho que assim, o processo de aprendizagem é uma coisa bem pessoal. Tem pessoas que buscam muito em livros, em leitura. Assim, eu sou uma pessoa mais voltada para vídeos. Eu gosto de ver muito vídeo aula, então, assim, eu busco geralmente em plataformas de fornecedores, assim, com cursos, certificações, nossos fornecedores parceiros. Procuro em sites de tecnologia, procurando tendências, avanços da tecnologia. Hoje, assim, utilizo a nossa plataforma, a nossa Universidade Visual Systems. Então, assim, lá tem muito curso para a parte de evolução pessoal e profissional. Mas, assim, acredito que tem pessoas que vão procurar muito em livros e é uma boa dica. Livros muito teórico, mas te traz um bom conhecimento, uma boa base. Entendi. Ô Paulo, e às vezes chega lá um problema dos nossos clientes que não tem uma solução imediata. Qual que é o processo que vocês usam para poder fazer um troubleshooting, olhar por onde começar a resolver esse problema? Às vezes, enfim, o serviço do cliente lá na ponta está impactado, o que significa que o cliente não está operando às vezes, né? Como é que é isso? Como é que vocês trabalham isso lá no dia a dia do HIT? O nosso foco, quando tem um incidente dessa gravidade, é sempre restabelecer o serviço, né? Então, a gente vai para restabelecer o serviço, atua nessa... que seja uma solução de emergência, o serviço tem que voltar. Depois disso, estabelecemos o serviço, a gente vai ter o processo de gestão de problemas. Então, a gente atua na análise de causa-raiz desse incidente, faz todo o levantamento, vê o que aconteceu para poder prover uma solução definitiva. Então, a gente tem que ter esse processo bem alinhado, bem feito para que o incidente não ocorra mais, entendeu? E também tem documentado isso, né? Tem que documentar o que aconteceu, né? Para a gente não passar nessa situação. Eu não tenho a solução agora. Então, a gente tem documentado, aconteceu uma outra vez, a gente sabe por onde seguir, entendeu? A gente tem um caminho já, a gente tira um aprendizado disso, né? Então, a gente documenta o aprendizado para poder não ser surpreendido. Cria uma base de conhecimento, alguma coisa assim? Uma base de conhecimento, um artigo, e compartilha, né, para a equipe toda, né? Então, a gente vai criando casca, né, para esses tipos de problemas, músculo para musculatura para poder resolver, não ter brecha para chegar a algo que a gente nunca tratou, entendeu? Mas eu quero voltar nessa questão do troubleshooting, no momento ali, momento zero que o time foi impactado. Sei lá, você tem um cliente aí, o cliente, estou parado. Né? E, obviamente, não dá para ter uma visão global 100%. Claro que a plataforma HIT, quando ela está operando dentro do cliente, você tem o controle da operação de uma forma mais contundente, mais ampla, né? Mas naquele momento o ambiente parou. E a galera começa a estabelecer ali. Tem uma espécie de uma sala de guerra para isso, mantém uma comunicação com o cliente, coloca uns especialistas para buscarem a solução de um lado, de outro. E aí
enfim, eu quero colocar uma pimenta aqui. Se o cara não sabe resolver isso, ele vai onde? Vai no Google, vai no ChatGPT? Como é que isso ocorre lá no dia a dia? A gente usa Porque não dá para bastante... saber tudo, né? Às vezes, Sim. óbvio, eu estou falando aqui. A gente usa bastante ferramenta e IA agora tá na moda aí e realmente é sensacional, né? Ajuda bastante. A plataforma HIT também, você citou, bem lembrado, a gente tem ferramentas ali que nos ajudam muito a detectar um problema. A timeline de eventos mesmo é sensacional para isso. A relação de causa e efeito entre os incidentes e os ativos eu acho Sim, muito bacana. É muito o próprio bom. gráfico de Sunburst é bem bacana. Sim, a gente consegue ter uma visão geral. Às vezes a gente está focado aqui, voltando no multidisciplinar, né? A gente está focado, chegou um incidente que o banco parou. É o que chega para a gente. Então, você olhando ali, você pode ter uma noção do que aconteceu no ambiente todo do cara, entendeu? Você vê lá e não é só o banco que parou. Parou o storage, que deu um problema na rede, sei lá, dá alguma coisa. Você vê a cadeia de eventos para você chegar numa solução, entendeu? Então, você meio que já sabe para onde vai. Então, é muito importante esse tipo de ferramenta. Assim, a ferramenta da plataforma HIT mesmo é sensacional. Ter visibilidade, né? Ser bem assertivo devido aos eventos que ocorreram, né? Isso. Então, acho que é isso bastante importante que vem da plataforma. Uma coisa que eu acho importante e que nós temos lá no HIT e que os centros de suporte precisam ter é um plano de comunicação, notificação e escalonamento, né? Dependendo da gravidade, né? E do tempo que aquele incidente está impactando o negócio, você tem ali uma matriz de escalabilidade, uma matriz ali de prioridade para que você possa ir elevando aquela comunicação para o cliente e o cliente internamente para as suas áreas. Eu acho isso uma das coisas muito importantes quando a gente tem algum tipo de incidência dessa forma. Marighella, a gente falou aqui de ChatGPT, IA, né, e falou o ser humano como ali o analista como o ponto primordial dentro de um centro de suporte e os seus conhecimentos, as suas habilidades. Mas a gente sabe que as tecnologias elas estão aí para evoluir, para tornar e para fazer mais fácil ou de uma maneira mais rápida aquilo que já existe. Olhando um pouquinho, fazendo um exercício aqui de olhar para frente, uns 2, 3, 4, 5 anos, como é que você acha que os centros de suportes vão ser? Como é que eles vão operar? Bastante gente, muita tecnologia, como que você imagina isso? Eu acho que assim, a quantidade de pessoas, ela pode alterar, mas não necessariamente vai deixar de existir. Porque sempre o ser humano vai estar ali para realmente dar a máquina o que ela fazer. Com essa evolução tecnológica e esse avanço com questões de IA, eu vejo que a automação com chats, assistente virtual, vão ajudar muito nas soluções de solicitações e respostas rotineiras do cliente. Então, isso vai dar um tempo para o analista humano ali estar focado em resolver problemas maiores, mais complexos. Vejo também que seria o ideal uma análise preditiva, né, para a gente ter uma previsão de problemas que possam ocorrer no ambiente de TI, em serviços de TI. Talvez melhorar, acredito que vai ser aprimorado a plataforma de autoajuda para que o próprio cliente vá lá, consulte respostas e ele mesmo consiga fazer essa resolução do problema. Também na parte de experiência, eu acredito que vai aumentar muito a experiência com o cliente, que é essa questão do XLA que a gente comentou. Na parte de ética e privacidade de dados, é um assunto atual, mas eu acho que vai ter uma importância muito grande daqui para frente, vai ser muito cobrado. E acho que, não dá para a gente prever, mas eu acredito que seja esse o caminho. Acho que o caminho é a gente ter aplicações stateless, né? Aplicações que vão estar sempre disponíveis, isso melhora realmente estou falando, né, dessa questão de você ter um serviço de TI sempre disponível. E o que eu vejo? Né? Nós homologamos, né, vocês sabem, vocês estão contribuindo para isso, nós homologamos dentro da plataforma HIT uma plataforma de automação. Então, essa plataforma de automação é o que você falou. Né? A partir do momento em que você vai desenvolvendo ali as automações, né, ou os RPAs, né, você vai tendo resoluções de problemas, que são problemas mais corriqueiros, que tomam, né, o tempo do analista,
mas ao mesmo tempo o analista precisa ajudar a desenvolver isso, precisa né, se capacitar e continuar capacitando para desenvolver essas automações. Então a importância continua, na minha visão, continua sendo a mesma. No entanto, você vai ter ferramentas que vão deixar a experiência do usuário, os serviços, né, de TI mais disponíveis lá na ponta. Isso é uma coisa que eu acredito bastante. Então, esta funcionalidade, né, de TechOps que nós estamos encaixando na plataforma de monitoramento HIT, acho que vai ajudar o centro de suporte nesse sentido que você colocou aí. Sem dúvida. E, Fábio, falando nisso, né, os nossos clientes eles sempre estão buscando maneiras de poderem ter as suas aplicações, seus ambientes de TI mais disponíveis, né? A gente, quando pensa em serviço de TI, a gente pensa que o tempo médio, né, ali de problemas ele suba, e o tempo médio de incidentes ele suba e o tempo médio de recuperabilidade do incidente desça, né? Quer dizer, não queremos ter incidente e quando tiver um incidente, a recuperabilidade, né? O Paulo, acho que foi o Paulo que falou aqui, a primeira coisa é fazer a recuperação, um workaround, seja lá o que for, para que aquele serviço de TI esteja disponível depois. Você tem aí algumas recomendações que você faz aqui, que você poderia passar para os nossos clientes, né? Abordagens que eles poderiam fazer lá no dia a dia deles? Sim, com certeza. Acho que com a experiência que tenho de mercado aí, né, eu acredito que a gente possa somar bastante, né, com esses padrões que possam ser definidos. Eu até fiz uma cola, né, que eu fiz sobre esses itens, né, que eu pontuei, que seriam as melhores práticas de mercados. Acho que o primeiro deles, né, com certeza, para qualquer ambiente, para qualquer cliente, é ter visibilidade de todos os ativos que compõem o seu ambiente tecnológico. Então, assim, uma plataforma como o HIT, que unifica, centraliza todos esses ativos, é de grande importância. Ter essa visibilidade. O segundo item seria categorizar e classificar esses itens por sua criticidade. E para ter mais... saber qual evento que é crítico ou não crítico. E também classificar o que são esses serviços. O que é meu RP, o que é meu serviço de e-mail, o que é meu serviço de emissão de nota, e descrever e decorrer cada um deles. E dentro de cada um desses serviços, listar quais os ativos que compõem o serviço. No serviço do meu RP eu tenho esse banco de dados, eu tenho esse servidor de aplicação, esse storage, esse servidor aqui de processamento. Isso é extremamente importante, que é algo que o HIT também consegue nos ajudar. A gente precisa também documentar políticas e processos de utilização desses aplicativos. Acho que algo que soma muito com a experiência do nosso cliente e o que a gente pode entregar em si, treinar e capacitar o usuário para a utilização daquele sistema, documentando as políticas e os processos que cada um faz. A gente precisa garantir também, como quinto item, que cada usuário, cada pessoa que faz acesso a um sistema tecnológico possa ser identificado, que tem o seu usuário próprio, que aquela informação foi produzida por ele, que ela foi construída por ele ou compartilhada por ele, para ter rastreabilidade sobre ela. Mais um item que precisa ser feito, principalmente para os administradores de TI, que é quem tem a capacidade de alteração dos ambientes. Então, um aviso que eu deixo para os administradores de TI é sempre usar o privilégio do acesso mínimo. Então, sempre que for realizar uma ação ou liberar um acesso para o colaborador, para o usuário, que esse acesso seja direcionado para aquele recurso específico. E se, quando sempre houver uma ação de um acesso a um servidor, um acesso administrativo com maior privilégio, que esse acesso seja pontual e com usuário específico para essa atividade, essa ação indefinida. E um ponto, não o mais importante de todos, né, é ter as rotinas de backup bem definidas. Então, assim, ter os backups bem definidos, o que é cada um desses itens que foram backupeados, as suas rotinas são diárias, semanais, mensais, por quanto tempo que eu tenho que manter aquela informação para que ela possa ser recuperada, fazer em si esse teste se aquele backup é válido ou não, e principalmente ter 2 cópias, seja ela uma local e uma em fita, ou no ambiente local e uma em nuvem. Acho que isso
esses pontos somam bastante com a experiência do nosso cliente. Pô, bacana. Essa questão do backup eu tenho visto vários fabricantes começarem a usar o termo aí de cibersegurança, você ter ali com o backup uma cyber-resiliência, né? O pessoal tem trazido aí questões de backups imutáveis, uma série de funcionalidades para garantir que se você tiver um problema, né, o que é vital de verdade é o dado. Então, para que você consiga fazer a recuperabilidade daquele dado. Legal, as dicas são assim, bem interessantes. E a gente falando em dica aqui, eu vou perguntar para o Paulo, né, que conselho você daria para os jovens que estão pensando em entrar nessa parte de operações, para garantir essa série de atividades aqui que o Caetano colocou? Cara, acho que tem que estudar bastante, procure estudar, conhecimento, se especializar, procure uma área que você goste. Eu, dando o meu exemplo, se eu gostar, eu sempre gostei muito de banco de dados. Então, na faculdade, no curso técnico, já era uma área que eu me identificava bastante. Então, eu procurei me especializar, procurei aprender sobre banco de dados. No meu caso, eu fui para a tecnologia Oracle. E depois você vai expandindo o seu conhecimento, né, dentro da área. Então, acho que procurar se especializar e procurar profissionais que trabalham na área, conversar, trocar ideia. Isso é muito importante e meter a cara. Tem que ir lá. Acho assim, tem que ir lá, faz e às vezes você vê uma vaga de emprego aí, pede um monte de coisa, a pessoa está começando. Cara, tenha disponibilidade para aprender. Acho que esse é o mais importante. Tenha proatividade, vai lá. Você não sabe, você fala, eu não sei, mas eu quero aprender, então já é 90% do caminho aí. Então, acho que meter a cara é muito importante, mão na massa e seguir em frente. Eu vou colocar uma situação aqui. Os nossos serviços de operações lá no HIT são serviços de operações que funcionam 24/7, 7 dias por semana, porque a maioria dos nossos clientes possuem ali dentro dos seus ambientes de TI a necessidade de que você tenha esse serviço de TI, a disponibilidade à disposição neste período. Então, essa galera que está vindo nova aí também tem que ter essa adaptabilidade com relação a horário, disponibilidade de trabalhar em finais de semanas, à noite. Com certeza. Tem bastante trabalho para fim de semana, para noite, madrugada, tem que ter disposição. E é a nossa rotina, né, gente? Assim, o que a gente não... Muita atividade a gente não pode fazer durante o dia, horário comercial, porque a empresa está operando, né? Então, geralmente, sobra uma janela ali. Se bem que hoje tem empresas que não param em momento nenhum, né? É muito difícil achar uma janela. Então, geralmente é à noite. Então, tem que ter essa disponibilidade, gostar dessa rotina, né? Cumprir os horários ali certinho, porque isso é muito importante para a gente manter o serviço aí. É quase que uma forma de você poder atuar, né, que o Fábio sempre falava isso para a gente, falou, a rotina de um centro de suporte é uma rotina um pouco diferente, e é diferente de um desenvolvedor, que o cara está ali, o desenvolvedor está mais para o lado da criatividade, e a rotina, o pessoal que está dentro do centro de suporte, ele tem que ter horário para entrar, né, tem que ter horário para sair, tem que ter horário da disponibilidade, né, quando chega um incidente, tem que ter uma série de conceitos para que ele possa atuar no incidente, mas atuar com o cliente também. Então, acho que a galera que está pensando é uma área legal, é uma área que eu gosto muito, é uma área que... Você aprende muito, né? Aprende demais. Eu trabalhei assim, dentro de empresa também, mas assim, o que o centro de suporte te entrega de termos de conhecimento, assim, até de tempo assim, para você adquirir, é algo surpreendente. Assim, a troca de experiência é muito fácil assim, de fazer, porque tem muita gente experiente ali, você está em contato todo momento com a tecnologia, então é uma experiência bem enriquecedora, assim, é muito bom para quem quer trabalhar com TI, é uma área ótima. Uma coisa eu tenho certeza, né, que todo mundo que trabalha conosco, que entra para trabalhar conosco, seja qual área que for, mas né, assim, em especial no centro de suporte, eu tenho certeza que a evolução dessa pessoa é bastante grande em termos de conhecimento. Sim, com certeza. Muito grande. Com certeza, porque as oportunidades que o centro de suporte entrega ali para o colaborador são muito grandes, né? Porque, diferente do departamento de TI, onde um problema acontece um momento ou outro, no ambiente tecnológico,
num centro de suporte, a gente recebe uma quantidade muito grande de problemas a todo momento. Então, assim, o colaborador em si ele vai ter a oportunidade de receber aquele problema com uma frequência muito mais alta, se capacitar e adquirir experiência para virar um especialista naquele assunto. Então, assim, o nosso time multidisciplinar, ele está não só focado em aprender e desenvolver, mas está focado em se entregar a experiência que ele adquiriu ao longo do tempo. Então, já que a gente está falando isso, né, tem um incidente, tem uma situação, eu gostaria que vocês fizessem aí um bate-bola entre vocês e falassem para os nossos, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, sobre um grande problema, um grande incidente, claro que são informações públicas, né, que podem ser faladas, de algum cliente nosso, alguma situação que vocês viveram que foi algo assim, fala, poxa, só a equipe, só o nível de conhecimento que a gente tem, né, os processos que nós temos, que no final a gente conseguiu vencer essa situação. Um grande desafio que nós tivemos assim em si, para todo o centro de operações do HIT, foi um incidente cibernético que ocorreu com um cliente, onde a gente identificou no monitoramento essa ação diferente. Foi acionado um plano de isolar esse ambiente, desligar todo o ambiente tecnológico, isolando ele, para minimizar o impacto. Posteriormente isso, a gente criou uma sala de gestão de crise, junto com um time multidisciplinar do HIT, mais o cliente em si, que também era um parceiro muito forte, muito grande nosso. Então, existe muito um trabalho a quatro mãos entre o centro de operações do HIT e o cliente em si. E toda essa experiência cliente e HIT possibilitou que a gente recuperasse um ambiente com mais de 20 unidades de negócio diferentes, mais de 350 servidores e voltasse a operar em pouco menos de uma semana. Então, assim, os principais sistemas, as principais usabilidades que aquele cliente possuía, elas foram restabelecidas graças em si a essa troca de experiência e a soma cliente mais HIT e todo esse time multidisciplinar. Acho que não mostrou para a gente também algo que a gente cita muito, né? Esse engajamento da equipe, essa troca, essa soma de um time mesmo. O que eu posso colaborar com o time do Paulo, que o Paulo pode colaborar com o time do Marighella. E não só nós, né? Acho que nós três aqui representamos diversas pessoas que estão sobre nossas lideranças. Acho que cada colaborador, seja ele de gestão de eventos, seja ele de nível 1, de nível 2, ele está representado aqui por nós três e, com certeza, o nosso trabalho em si é a soma de cada um deles. E para você, Marighella, nesse incidente, tem alguma coisa que você gostaria de comentar? Nessa parte do colaborador em si, eu vejo que não importa o quanto ele sabia no momento, ele foi uma peça fundamental. Pela disponibilidade que o Paulo comentou que a gente tem que ter, assim, o engajamento. Então, assim, cada um teve seu passo a passo ali a ser feito, rotacionando 24 horas, porque assim, para disponibilizar o ambiente para o cliente o mais rápido possível, foi feito isso, foi colocado equipes para rodar essas operações e tudo mais. Assim, a gente já tem uma equipe de 24 horas hoje, mas foi assim, uma coisa fora do nosso cotidiano. Mas eu acredito que assim, essa relevância com o cliente deles passarem o que foi... o que é mais importante para a gente já ter assim, uma visibilidade do ambiente com a plataforma e tudo mais, eu acho que assim, ajudou muito nessa recuperação. Bacana. Bom, pessoal, foi legal o bate-papo, foi bem bacana. Nós estamos chegando aqui já nas nossas considerações finais. E se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, onde ele encontra vocês aí nas redes sociais? Começa por você aí, Paulo. Então, meu LinkedIn é meio comprido, né, o nome, né? Paulo Roberto Figueiró de Queiroz. Só procurar lá. Tentar dar uma encurtada no nome, mas é esse aí hoje. Mas tá esse nome no LinkedIn? Tá, o nome inteiro. Eu tô quase pensando em pôr Paulo Queiroz, só que acho que é melhor, né? É o único. Vou pôr Paulo Queiroz, só que às vezes vai aparecer algum outro lá, mas... Pessoal, para quem quiser me encontrar aí, vai estar como Rafael Marighella. Instagram, assim, não é tão profissional, mas é @rmarighella.
Pessoal, vocês podem me encontrar também no LinkedIn, como Fábio Caetano, né? Profissionalmente. E Instagram é Fábio S. Caetano. Bom, eu não falei até agora nos outros episódios do HitCast, mas quem quiser me encontrar no LinkedIn é @RafaelDerrico. E, pessoal, obrigado aqui pelo bate-papo, foi bastante interessante. Gostei muito de conversar com vocês. E obrigado, Rafael Marighella. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fábio Caetano. Quero agradecer o time HIT também pela disponibilidade, né, que vocês estão aqui conosco hoje. Agradecer o time HIT pela nos ajudar aí com a organização e com todo trabalho que nós temos aqui para fazer com que o HitCast aconteça. Obrigado a você, né, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos. O HitCast também está no Spotify. Nos siga e nos ouça lá no Spotify. E nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado, um abraço e até o próximo HitCast.